Hoje a gente vai ver como são feitas as caixas de som e os amplificadores. Bora ver? A gente está aqui em Alfredo Marcondes, no interior de São Paulo, para conhecer a Taramps. É uma empresa que começou produzindo caixas de som e módulos amplificadores em uma garagem. E hoje é essa fábrica imensa que produz amplificadores, alto-falantes e tudo o que precisa para um sistema de som completo. Seja para instalar no carro, fazer um sistema de som ambiente em um restaurante ou curtir em casa. Para começo de conversa, vamos entender o básico de um alto-falante. O som que a gente ouve é uma vibração do ar, é o ar tremendo. Então, para o alto-falante reproduzir algum som, ele precisa fazer o ar vibrar. E ele vai fazer isso mexendo essa parte de cima, essa membrana que se chama cone. Mas como é que a gente vai controlar o jeito que esse cone vibra? Se ele tem que vibrar rápido, devagar, forte ou fraco? Aqui atrás existem dois ímãs. Um é um ímã comum, desses que a gente vê por aí, que você coloca algum objeto de ferro e gruda. Você percebeu que está cortado para a gente conseguir ver dentro, né? O segundo ímã está preso no cone e não é um ímã comum, é um eletroímã, um ímã elétrico. E é aí que está o segredo da coisa. Quando você coloca energia elétrica nesse eletroímã, ele pode ser puxado pelo ímã principal ou pode ser empurrado pelo ímã principal. Essa mudança é feita invertendo a polaridade da energia que chega aqui. Você inverte o positivo com o negativo e aí você consegue empurrar ou puxar o cone. Esse eletroímã é um enrolado de fios, então a gente chama também de bobina, tá? Além disso, aqui no meio, a gente tem uma peça de aço bem grande que serve para organizar o campo magnético, para fazer com que esses dois ímãs interajam da melhor forma possível. E como você deve ter imaginado aí, para tocar um alto-falante desse, que deve pesar mais ou menos uns 20 quilos, a gente precisa de muita energia elétrica. Como é que a gente vai fazer a energia que sai do microfone como esse aqui, que é bem fraquinha, movimentar um cone desse tamanho? É aí que entra o amplificador. Vamos ver essas duas coisas sendo fabricadas. O que é muito legal é que eles fazem aqui praticamente tudo do zero. Então o que a gente está vendo aqui de matéria-prima são tarugos, chapas de aço. Esse tarugo de aço vai ser o pino do centro do alto-falante. Para cortar demora mais ou menos uns 2 minutos com uma serra onde corre água para tirar a limagem de ferro. O corte das chapas é feito numa máquina de plasma. Funciona mais ou menos como o nosso corte a laser, só que ela esquenta o gás a mais de 7.000 graus Celsius e aí ele se transforma em plasma, que é um gás que ganhou ou perdeu elétrons. E isso corta o aço com bastante facilidade. Só pra você ter uma ideia, isso aqui que poderia servir como anilha de musculação é uma das arruelas que vai no alto-falante. Quer dizer, ela ainda vai ser, tem bastante acabamento para ser feito aqui. Essas peças vão passar por um torno CNC. É uma máquina computadorizada que usa brocas, fresas para desgastar o aço. Olha só a diferença entre o antes e o depois. E agora chegamos na parte da montagem dos alto-falantes. A montagem dos alto-falantes começa com o conjunto magnético, que é a arruela, o pino e esse disco de ferrite, que ainda não é o ímã. Para se transformar em esse conjunto precisa ser imantado. Então ele vem para essa máquina que tem uma bobina gigante e um banco de capacitores, como se fossem baterias que conseguem descarregar muito rápido. Então o que vai acontecer aqui é que essa máquina vai ligar e vai dar uma carga elétrica absurda nessa bobina, nesse enrolado de fios, criando um campo magnético muito forte que transforma isso aqui num ímã na hora. O eletroímã, a bobina, aquele enrolado de fios que fica lá preso no cone, também é feito aqui. Uma coisa legal dessa que está sendo feita agora é que o fio é achatado, ele não tem aquele formato cilíndrico. E isso faz com que a bobina fique muito mais compacta, mais eficiente. Ó, aqui a gente já tem a parte móvel toda junta. Em cima a bobina, depois a gente tem as suspensões, que são essas partes enrugadinhas, e no meio o cone, que é o que vai produzir o som. E aqui também já estão instalados os dois fios que alimentam as bobinas. Vamos juntar tudo. Nesse momento a linha de produção aqui atrás está fazendo o final do alto-falante, então eu mesmo vou ter que fazer o começo. Não sei se essa foi uma boa ideia, mas vamos lá, né? A primeira coisa vai ser passar um cordãozinho de cola em cima do conjunto magnético para encaixar a carcaça e prender com 4 parafusos. Em seguida eu coloco uma guia que é para centralizar o cone, passo 2 cordões de cola e com muito cuidado eu vou colocar o cone aqui dentro.
eu preciso reforçar bem os pontos onde a cola foi colocada e depois colocar um pedacinho de plástico que vai servir como espaçador. É o espaço que a bobina tem para se movimentar aqui. Aqui na borda ainda vai uma guarnição que é formada por 4 pedaços de EVA e no meio eu preciso tirar aqueles suportes, depois marcar com uma guia circular para receber o centro do alto-falante, que é a calota, onde fica a marca da Taramps. Passar uma cola com muito cuidado e é nessa hora que a cola que eu coloquei errado vai aparecer, mas tá valendo. E para dar o arremate vão 2 adesivos aqui em cima do conjunto magnético. Ainda falta soldar a cordoalha, que é essa parte onde entra a energia no alto-falante, mas o pessoal já tá fazendo aqui atrás. E eu tenho bastante esperança que esse aqui toque alguma música. Todo esse passo a passo vai ser feito aqui nessa linha de montagem, de onde saem alto-falantes de 50 a 5.800 watts, ou pensando em tamanho de 4 a 18 polegadas de diâmetro. No final, ainda é feita uma inspeção visual em cada peça e um teste de frequência para ver se o alto-falante reproduz o som com perfeição. O alto-falante está pronto, ele pode ser vendido assim para ser colocado num carro, por exemplo, mas aqui dentro ainda é possível que ele passe por mais uma etapa, que é a construção das caixas de som. Além de toda a marcenaria, eles também fabricam aqui essas telinhas que vão nas caixas embutidas. E chegou a hora de montar os amplificadores, mas afinal de contas, para que serve exatamente isso aqui? Como eu falei para vocês, geralmente o som é produzido com uma energia elétrica muito baixinha, de poucos volts, de pouca tensão. Então se você pegar a energia que sai de um fio do microfone, nunca ela conseguiria movimentar o alto-falante. Essa energia precisa ser amplificada, você precisa aumentar os volts, aumentar a tensão. Mas isso não é tão simples de fazer que nem uma fonte de celular, uma fonte de computador, não. Aqui a gente tem que respeitar a frequência do som. Lembra que eu falei que inverte o positivo e o negativo, formam ondas? Se o trabalho for mal feito, o som perde qualidade. Mas tranquilo que não é o que vai acontecer aqui. Só pra você ter uma ideia, nesse amplificador, que é um dos mais potentes do mundo, o som que já foi transformado em energia elétrica vai chegar a mais ou menos 200 milivolts e sair com 220 volts. E é claro que isso não vai acontecer que nem mágica. Para o amplificador aumentar a tensão, ele gasta bastante energia, ele consome energia externa. Então a gente vai precisar de uma bateria muito forte ou de uma fonte muito potente para tocar isso aqui. Basicamente, desse lado aqui, a gente vai precisar transformar a energia que chega, que é de 12 volts nesse caso, em mais ou menos 300 volts. Quem vai fazer isso são esses toroides, que são pequenos transformadorzinhos. E aqui no final a gente tem que dar o formato certo para essa energia, saber em que momento ela tem que empurrar ou puxar o cone do alto-falante, em que frequência isso vai acontecer, se vai ser forte, se vai ser fraco. E só para vocês terem uma ideia, esse amplificador trabalha com 30.000 watts. Pensando no que você tem na sua casa, seriam uns 30 secadores de cabelo funcionando ao mesmo tempo, ou umas 300 lâmpadas de LED. Mas antes da eletrônica, tem toda a estrutura do amplificador. Uma das principais matérias-primas é o alumínio, que chega aqui nesses perfis. Eles vão ser cortados para fazer as carcaças dos amplificadores. Essas carcaças precisam de alguns entalhes, cortes, então elas vão para uma máquina que é uma fresa CNC. Também parece aquela máquina de corte a laser do manual, mas na ponta ela tem uma fresa que vai abrindo esses furos, esses rasgos, onde vão botões, luzes, etc. Outra máquina legal que eles têm aqui é a puncionadeira. Ela que vai fazer esses furos da mesa de som, por exemplo. Funciona mais ou menos como um furador de papel. A chapa fica ali embaixo e ela tem um punção, uma espécie de um martelinho que desce com bastante força e velocidade e vai furando a chapa. Depois de furadas, essas chapas ainda precisam passar por dobradeiras para fazer essas laterais aqui e encaixar uma na outra. Isso aqui, por exemplo, é parte de um THS, um amplificador para um som de casa. Agora, essas peças precisam ser pintadas. Elas são colocadas num suporte que parece um teleférico e que vai andando etapa por etapa. A primeira coisa é passar por um líquido que tira qualquer tipo de óleo e em seguida por um forno. E é aí que chega a parte legal, que é a pintura eletrostática. Sabe quando você esfrega a caneta no cabelo e aí ele consegue puxar os pedacinhos de papel? É a mesma coisa nesse tipo de pintura. Eles carregam a peça com uma carga e a tinta com outra, tipo um positivo e outro negativo, e os dois se atraem. Então o pó da tinta ele vai grudar em todas as partes da peça. Só que depois ela precisa passar por um forno para derreter esse pó e ficar tudo muito uniforme. Olha só o acabamento dessa fonte. É o mesmo que é usado em geladeira, por exemplo.
Como essas peças vão ficar visíveis no aparelho, já tem que ser colocada uma proteção com plástico bolha, que é para não riscar no transporte daqui até o próximo galpão. E eu já quase ia esquecendo de falar que até os adesivos são produzidos aqui também. E não só os adesivos, tudo que vem escrito nos produtos também é feito aqui. A gente está num setor de serigrafia e tampografia. Serigrafia é uma espécie de uma peneirinha que tem alguns lugares que deixa a tinta passar e outros não. Então no momento em que a máquina solta a tinta, ela vai imprimir em cima de uma superfície lisa. A tampografia é uma espécie de carimbo que funciona muito bem para superfícies que são mais irregulares. Ela pega a tinta já no formato que vai ser impresso de um lado e depois dá uma espécie de carimbada em cima do produto. O resultado final é muito legal porque além de você perceber que tem qualidade a impressão, você consegue ver o relevo da tinta. E falando em tinta, até na embalagem tem coisas legais. São 2 selos que eles têm. Um é o Soy Ink, que mostra que toda a tinta da embalagem vem de plantas. No caso, soy é soja mesmo em inglês. E isso indica que ela tem um baixíssimo impacto ambiental. E o outro selo é o FSC, que vem do inglês Conselho de Manejo Florestal, que certifica que todo papel, papelão, madeira usada aqui vem de produtores que preservam o meio ambiente. Com toda a estrutura feita, é a hora dos eletrônicos. Os toroides são todos feitos aqui, tanto os pequenos como os grandões, mas não só isso. As placas também vão ser todas montadas aqui, praticamente do zero. Elas chegam assim, só com esses riscos de cobre, e é por isso que a gente chama de placa de circuito impressa, porque os circuitos, que são o caminho onde a energia vai passar, eles já estão aqui impressos na placa. E quem projetou esse desenho foi o departamento de engenharia da Taramps, é tudo exclusivo deles. São engenheiros, especialistas, já estão pensando nos próximos lançamentos. Pra você ter uma ideia, tem novidade nesse lugar que só vai aparecer daqui 10 anos. Na placa vão ser colocados 2 tipos de componentes. Os SMD, que vem do inglês Surface Mounted Device, ou seja, os componentes que vão em cima de uma superfície, e os PTH, que são os Pin Through Hole, ou seja, pinos que atravessam um buraco. E como você pode ver, os SMD são muito pequenininhos, são resistores, transistores, chips, que eu mal consigo identificar a olho nu. Será que eu consigo encaixar na placa? Isso aqui não é um trabalho para um ser humano, isso aqui é um trabalho para uma formiga. É por isso mesmo que não são pessoas que fazem. Quem coloca os componentes SMD são essas máquinas aqui, tudo automatizado e controlado por câmeras. Então primeiro a placa recebe uma camada de estanho, que vai ser a solda, e depois são colocados os componentes. E é impressionante ver como a máquina é precisa e muito rápida. São mais de 200 mil componentes por hora. Os componentes SMD ficam nessa fita enrolada que vai abastecendo a máquina por aqui. Então a cabeça pega 20 componentes ao mesmo tempo desse lado e vai colocando na placa lá no fundo. Os componentes estão aqui, mas eles só estão encaixados em cima do estanho, não estão presos ainda. Para isso acontecer, a placa vai passar por esse forno a mais de 250 graus Celsius. Aqui no final são colocados os componentes PTH, nisso que parece uma máquina de costura. Ela é toda automática, encaixa os pinos e entorta por baixo para eles não saírem. Calma que ainda faltam os componentes maiores. São os toroides, transformadores, conectores, essa parte é manual. E depois tem outro forno para fazer a solda final da placa. É uma máquina chamada Wave, que vem de onda do inglês. Ela tem esse nome porque ela cria uma onda de estanho, literalmente. É isso aí que você está vendo. E a placa passa por aí como se surfasse a onda e o estanho gruda onde precisa. Essa parte prateada que você está vendo aqui é o estanho que ficou na placa. Nesse caso aqui, de um módulo de 5.000 watts. Com a placa pronta, ela vai passar por um pré-teste. Depois é montada naquela estrutura de alumínio que a gente viu cortando e passa pelo teste mais importante, que é ver a potência máxima dele. Tem que ser testado antes de sair daqui, vamos ver. A sorte é que isso não é feito com som, né? É com um aparelho específico que mede. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 483. Tá aprovado. A gente viu alto-falante, amplificador, mas um sistema de som completo tem muito mais coisas. Fonte de energia, player, mesa de som, processador de áudio. Esses componentes trabalham juntos para tratar o sinal elétrico, que como a gente mostrou, é a essência do som. Eles garantem a amplificação, distribuição e ajuste do som, dividindo as frequências e alinhando o sinal para os alto-falantes poderem entregar a melhor qualidade sonora. Um sistema parrudo, todinho fabricado pela Taramps, que a gente ligou aqui para fazer o nosso teste final. E agora sim a gente vai poder ouvir isso tudo na potência máxima. Ah, meu Deus! Vocês não têm noção do volume, ó. Eu preciso mostrar pra vocês de algum jeito como é que tá funcionando isso aqui, porque não vai dar pra perceber aí do outro lado da tela.
Agora, você já sabe como é que funciona a caixa de som da sua casa, do seu carro, de um trio elétrico ou qualquer outro lugar que tem um som tocando. Se você gosta de som automotivo, com certeza você já ouviu falar da Taramps. Só que ela não faz só som para casa e carro, ela tá em lugares que você nem imagina, como lojas, bares, academias, igrejas, shoppings, supermercado. Para conhecer todos os produtos da marca, o link tá aqui na descrição, fechou? Que é uma experiência muito legal feita com alto-falante. 12 anos atrás, a gente fez a experiência da água que para no ar, sincronizando a frequência do alto-falante com a frequência de captação de imagens da câmera. O resultado é impressionante.